Bom dia, sétimo ano. Bom, mais uma semana de estudos, é isso? Vamos estudar, né? Hoje vamos estudar o capítulo 17, certo? Página 72, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a urbanização, né? E a hierarquia urbana, certo? Volume 3, ok? Bom, a gente começa, né, com a urbanização e os processos de crescimento das cidades. Bom, uma característica marcante da urbanização brasileira é a concentração de boa parte da população em grandes cidades, né, resultando em um processo de crescimento muito acelerado. O crescimento dessas cidades ocorre geralmente de duas formas, né, vertical e horizontal. Como assim? Bom, vertical, né? No crescimento vertical, o número de edifícios aumenta. Então, a aglomeração de prédios, né, é maior do que no centro, né, das cidades, diminuindo a média, né, ou a medida que ocorre o afastamento para os bairros mais distantes, certo? Essa forma de crescimento ocorre para atender às exigências, né, de moradia da população, com aparecimento, né, de edifícios, né, residenciais ou para criar espaços destinados às atividades econômicas, certo? Esse é vertical. Já o horizontal, né, ocorre quando a cidade ocupa, né, áreas antes utilizadas para atividades primárias, né, ou seja, o campo, e expandindo sua malha urbana, né? Essas áreas são ocupadas, né, geralmente após a criação de grandes loteamentos, né, que futuramente tornam-se, né, novos bairros cada vez mais distantes, né, do centro da cidade. Quando o processo de crescimento horizontal ele é muito intenso, né, muitas vezes ocorre o encontro das áreas urbanas de dois ou mais municípios, né, dando origem a um processo chamado de conurbação, que pode levar à formação de uma metrópole. Metrópoles, né, que são cidades com alta densidade demográfica e sempre interligados, né, às cidades vizinhas, né, por meio do processo de conurbação, concentrando vários tipos de indústrias, né, de indústrias, estabelecimentos comerciais, universidade, hospitais, bancos, emissoras de televisão e entre outros, certo? Bom, no Brasil, a urbanização, né, tem como características o fato de ter ocorrido de forma acelerada, né, e de ter sido um processo muito concentrador, né, especialmente na região sudeste do país. Como resultado, né, formaram-se as metrópoles, né, fenômeno que passou a ser chamado de metropolização. Então, as duas primeiras metrópoles brasileiras, né, foram São Paulo e o Rio de Janeiro, né, refletindo a concentração industrial, econômica e urbana, né, da região sudeste, que marcou a história do desenvolvimento nacional. Então, além das metrópoles, né, há no Brasil cidades de médio e pequeno porte, né? Elas, né, estão subordinadas, né, umas às outras, de acordo com o número de serviços e de bens de consumo, né, oferecido. Essa interdependência é a influência, né, exercida por uma cidade sobre outras, né, respeitando sempre o seu tamanho e a oferta de bens e de serviços, né, caracterizando o que conhece, né, por hierarquia urbana, certo? Bom, conurbação, a gente ouviu muito essa palavrinha. E o que é, né? Bom, a conurbação é o encontro de duas ou mais cidades, né, formando uma área urbana contígua. Isso ocorre quando o crescimento dessas cidades é elevado e as respectivas malhas urbanas, né, se integram, tornando-se um único meio urbano. Observe aí, nesse gráfico aí, as causas e as consequências. Antes, né, era uma área A e B, né, a área não ocupada. Então, A e B são áreas urbanas dos municípios. E depois
né, com o crescimento urbano. Vejam aí que entra A e B, né, expansão das áreas urbanas, e C fica em uma região conurbada, ou seja, ocorreu o quê? Né? Um alto crescimento dessas cidades, certo? Então, a conurbação é o principal elemento, né, constitutivo das regiões metropolitanas. O fenômeno costuma ocorrer quando as grandes cidades se associam às chamadas áreas de entorno, ou seja, chamadas de cidades satélites. E o que são cidades satélites? São também chamadas de dormitório, né, uma vez que a maior parte dos seus moradores trabalha, estuda ou exerce, né, a maioria de suas atividades, incluindo lazer, consultas médicas e negócios, certo? Resiste assim, nesses espaços, né, entre uma grande atuação das chamadas migrações pendulares, né, que é aquela que a gente sai de manhã, né, para trabalhar ou estudar e volta, né. Apesar disso, algumas dessas cidades satélites conseguem relativa autonomia, né, uma vez que conseguem dinamizar suas economias com a instalação de indústrias, né, e a ampliação do comércio e de serviços de geração, né, de empregos, né, a geração de empregos, ok? No Brasil, né, o processo de conurbação, né, das cidades é considerado recente, uma vez que estamos falando de um país com industrialização e urbanização igualmente recentes. Então, as primeiras cidades conurbadas, né, foi o Rio de Janeiro e São Paulo, né, que surgiram nas décadas de 1950 a 1970. Alguns exemplos de cidades brasileiras que também passaram por esse processo são Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba e Campinas, São Paulo, ok? Bom, rede e hierarquia urbana brasileira. Todas as cidades, né, se articulam diretamente pelos meios de transportes, né, e de comunicação, permitindo fluxos de informações de bens e de pessoas, ou indiretamente por meio de outras cidades. Isso quer dizer que nenhuma cidade está totalmente isolada, né, e essa ligação entre os diferentes núcleos urbanos ocorre dentro de uma rede, né, denominada rede urbana. Então, o estudo de uma rede urbana, né, permite a análise de algumas características, como a existência de cidades com diferentes dimensões, cidades que possuem diferentes funções urbanas, exemplo, religiosos, industriais, política administrativas, etc. E cidades que se diferenciam, né, pelo desenvolvimento do seu setor terciário, ok? Então, assim, né, à medida que uma cidade cresce, né, desenvolve-se e amplia a oferta de bens e de serviços. A sua importância e a sua área, né, de influência local, regional, nacional e global aumenta, né, formando uma hierarquia urbana. Esse conceito, né, de hierarquia urbana, ela passou a ser utilizado, né, no final do século XIX. Na hierarquia urbana, existem nomes de funções, né, e diferentes, né, para cidades, como pode ser visto a seguir, que a gente vai conhecer alguns exemplos aí, certo? De hierarquia urbana. A gente começa com cidades globais ou metrópoles, que é no caso de São Paulo, né, que são centros que exercem influência internacionalmente, né, por concentrarem escritórios de grandes bancos, né, empresas multinacionais e organizações internacionais, como por exemplo São Paulo, ok? Metrópoles nacionais correspondem a cidades que influenciam, né, muito o território nacional, determinando importantes aspectos da vida cultural, científica, social e econômica do país. Exemplos dessas cidades: Rio de Janeiro e Brasília. Metrópoles regionais são cidades com mais de 1 milhão, né, de habitantes que abrigam atividades econômicas diversificadas e exercem influência sobre a região em que estão localizados. Manaus, Goiânia, Fortaleza e Belém. Capitais regionais correspondem a cidades de grande e médio porte, né, que exercem influência, né, sobre um vasto número de municípios, né, à sua volta, como Ribeirão Preto, São Paulo, e Teresina, né, e Santa Maria, Rio Grande do Sul,
certo? Os centros regionais, né, são cidades de porte e médio, né, de porte médio que estão sob influência de capitais regionais, mas que influenciam várias cidades menores em seu entorno, né? Exemplo, Sinop, Mato Grosso, Paratins, Amazonas e Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Centros locais correspondem aos centros urbanos, né, espalhados por todo o país, né, que influenciam apenas áreas de seu município ou de alguns municípios vizinhos, ok? Bom, mudanças na rede urbana brasileira. Nos últimos anos, a rede, né, urbana brasileira vem passando por um conjunto de transformações. Então, a partir da década de 1970, as relações entre as cidades brasileiras tornaram-se bem mais integradas, né, devido às melhorias na infraestrutura de transporte e de comunicação, aumentando as trocas entre os diversos núcleos urbanos, certo? Então, além disso, o deslocamento de indústrias, né, para cidades menores, né, a desconcentração industrial associada à perda da qualidade de vida nos grandes centros, reduziu, né, o poder de atração das metrópoles e, com isso, seu ritmo de crescimento, né, em um processo chamado de desmetropolização, que é um fenômeno recente, né, que visa o povoamento de uma cidade de menor porte para que os centros urbanos saturados venham, né, a se desinchar com a quantidade de pessoas. Ou seja, consiste na fuga de grandes empresas, né, para as cidades que não são, né, povoadas. Tal fato explica o aumento da área de influência das cidades como São Paulo e o Rio de Janeiro, que vem se transformando, né, em verdadeiros centros de poder, no caso da metrópole paulista, e o reconhecimento dessa cidade como metrópole mundial. Ok, gente. Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura desse capítulo e respondam as atividades, ok? Beijos e até o próximo capítulo.